Olá, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica no ano de 2019, no Estúdio Companhia Casa da Sogra, para conversarmos mais sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e músicas. O programa Débora Histórica é premiado pela Abrace, que é a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, e foi um evento no dia 19 de outubro de 2018 e nós, agora dia 31 de janeiro, nós vamos ser premiados de novo, tá? E depois eu vou passar o filminho, as fotografias, tudo para vocês desse prêmio, tá? Uai, por que tanto prêmio, né? É pelo conteúdo cultural, tá? E talvez pela minha simpatia também, né? Quem sabe? Ó, o Lúcio fez assim. Então vamos lá. Hoje nós vamos ter comemorações dos dias, como sempre, a nossa história, né? Hoje vamos contar um pouquinho sobre a Avenida Paulista. Nós temos uma novidade aqui, que é a literatura com Paula Souza, que na verdade nós vamos iniciar em fevereiro, mas ela está aqui para a gente apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá? Nossa agenda cultural e encerramento, tá ok? O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br, Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. MSTD, curso de Excel, níveis iniciante, intermediário e avançado. Para maiores informações, entre em contato no e-mail prof.michele.augusto77@gmail.com. Então, pessoal, nós falamos sobre o quadro novo que nós vamos iniciar em fevereiro, que é Literatura com a Paula Souza. Esta é a Paula Souza, ela vai falar um pouquinho dela, né, que eu vou fazer umas perguntas para ela, tá? Você é professora, né? Você fez faculdade de letras, né? E ela gosta também, mas fala você, né? Não é nenê para ficar falando sobre... Né? Quantos aninhos você tem? Ela tem 4, né? Então vamos lá, fala o que você gosta, por que você fala sobre literatura, né? Porque você tem um blog, né? Sim, sim, nós temos um blog, na verdade eu e meu marido, né? Que é o universonerd.net. Eu sou professora, eu sou formada em letras com habilitação em licenciatura plena. Eu tenho curso de pedagogia também. E eu amo literatura, eu falo mais sobre literatura no blog do que qualquer outro assunto. Eu falo sobre outros assuntos também, principalmente da área de games, que eu gosto muito de jogar também. Mas eu gosto de focar muito em literatura e na área de educação. A literatura porque eu sou apaixonada, eu me identifico muito, principalmente com algumas épocas da literatura. Eu acho muito bacana, eu acho que ao mesmo tempo que você consegue viajar na literatura, você consegue trazer para a realidade também. Então é uma coisa que eu sempre fui apaixonada, desde os meus 14, 15 anos. E a literatura é a sua história, né? Porque a gente fala da literatura, nós falamos da história, da Débora Histórica, né? Fala da história aqui. E ela vai começar desde o comecinho lá, falando de como que começou a escrita, né? E depois foi desenvolvendo, como começou e quando começou a literatura, né? O primeiro livro, ou nem foi livro, né? Eram escritas em jornais, né? Primeiro nas paredes das cavernas, né? Sim, na verdade, desde as paredes das cavernas, as pinturas mesmo, era uma forma de contar algum fato, algum acontecimento da época. Era o jeito que era uma as pessoas tinham, sim. E também passando pelos papiros, a gente encontra muita coisa no Egito sobre isso, sobre história, sobre lendas deles também. Certo. Então vai ser uma viagem muito gostosa, eu posso garantir para vocês que vocês vão ficar apaixonados, assim como eu. E eu também, né? Amo literatura. Então, como que eu soube, né, da Paula? Eu li, né, a respeito, inclusive a primeira matéria que eu li foi sobre música, né? Sim, sim. Então eu comecei a ler o blog e aí eu a convidei para fazer essa parte de literatura que eu acho demais interessante. O programa é um programa não só histórico, mas é um programa de cultura, né? Cultura, ensino, contos, entrevistas, né? É bem
cultural mesmo, né? Bem educacional. Então é muito gostoso. E na verdade, eu estava falando que eu gosto muito da área de educação também, Sim. né? Essa questão da musicalização, na minha casa, a casa da minha mãe, nós somos em 4 irmãos. E mais minha mãe e meu pai, todos somos músicos. Então eu sempre gostei muito de música também. Então, e gosto da parte de educação. Então resolvi juntar os dois. Na época que eu fiz aquele artigo, eu estava trabalhando num colégio e com crianças pequenininhas, de 2 anos de idade. Então eu resolvi juntar e fazer aquela matéria. Então, não só literatura, tem outros assuntos também, né? Mas a minha paixão realmente é a literatura. Literatura, música, ensino, educação, tudo a ver comigo. Então tá, Paula, nós vamos começar a iniciar já com um pouquinho da matéria, né, no primeiro dia de fevereiro, que é dia 7, né, tá? Então nós esperamos que vocês estejam conosco para que vocês possam usufruir dos conhecimentos aí da Paula, né, aprender bastante, tá bom? Sim. Pode ficar acompanhando, é o que eu falei, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, até dia 7, né, Paula? Até lá, espero vocês, hein? Bom, gente, no meu programa, vocês sabem que eu não falo sobre religião e política, apenas história. Então, eu sempre repito isso, tá? Em 2019, eu vou contar a história das religiões para vocês, tá? Quero o máximo de participação das pessoas possível para fazer perguntas, para colaborar com as informações, para divulgar as histórias, pelo fato da importância que existe a história em nossas vidas. E muito importante uma criança ser criada com a religião, seja lá que for. Repito isso também, tá? Então, vocês podem me mandar um e-mail para deborahhistorica@gmail.com ou no meu celular para quem tem, tá ok? Bom, nós vamos hoje o comentário para a gente meditar mesmo, todos os dias isso, falar sobre o ego. E o nosso ego cabeça de hoje é a inveja. Só uma coisinha, logo mais depois da inveja, eu vou falar sobre um assunto que é de extrema, assim, como que se fala, não é importância, mas extrema curiosidade para vocês, que eu vou falar sobre sexo. Sexo, todo mundo se interessa, né? Tá? Então esse vai ser o próximo tema referente ao comentário, tá? Então vamos lá. Repetindo as primeiras frases, né, sobre os egos, para quem não pegou os outros anteriores. Então, os egos e seus múltiplos desdobramentos, que são os 7 pecados capitais chamados pela religião. Os demônios, que são os seguintes, né, são chamados de demônios. Iniciamos no dia 6 de dezembro e continuamos no dia 13, e dando ênfase aos seguintes egos, que foi a luxúria, que nós falamos no dia 20 de dezembro, a ira, que nós falamos no dia 27 de dezembro, é bom assistir a todos, tá? O orgulho, que nós falamos no dia 3 de janeiro, tá? A preguiça, que nós falamos no dia 10 de janeiro, e a cobiça, que nós falamos no dia 17 de janeiro, e hoje, dia 24, nós vamos falar da inveja. Tá? No dia 31 nós vamos falar sobre a gula. Bom, com o passar do tempo, as diversas partes ou expressões do ego nascem e se rebustecem, e aí são criados mais e mais eus psicológicos. Os eus são as frações de cada ego, tá? Do todo. Então vocês lembram quando nós estudávamos fração, né? 1/8, né? 3/5, 1/4, tá? Então esses egos, por exemplo, a inveja, deixa eu ver, quantas frações eu vou dar aqui para vocês? 1, 2, 3, 4, 5, mas tem egos que tem muito mais frações, mas isso são só as principais, tá? Eles têm mais. Nós chegamos a ter, ó, na totalidade, aqui tem cada cabeça de legião, que são esses 7 egos, as cabeças, né? Eles oscilam entre 1000 e 1500 agregados, né? 1500 eus psicológicos. Na totalidade existem cerca de 10.500 defeitos. Eu sempre falo, 10.500 defeitos? Sim, infelizmente. E conforme vai se trabalhando, descobrimos novos defeitos.
Existem agregados que reconhecemos muito facilmente no dia a dia, porém há outros que nem sequer ousamos admiti-los. Se os reconhecemos, procuramos encontrar justificativa para eles. Daremos continuidade a análises, né, que são os agregados psicológicos e do desdobramento das cabeças de legião, que essas são as legiões com cada desdobramento. Eu estou deixando isso bem claro, tá? Então, todos os dias você tem que chegar na tua casa, do seu trabalho, antes de dormir é até melhor, pensar um pouco, o que eu fiz? Será que eu ofendi fulano, cicrano? O que eu fiz de errado hoje, né? O que eu fiz, inclusive, para mim mesmo de errado? Aí você vai descobrindo os seus eus psicológicos e vai limpando da tua vida, tá? Então, vamos falar da inveja. Eu já tive inveja, eu tinha inveja de uma pessoa. Mas não era uma inveja assim que eu queria mal para ela, não, eu tinha inveja, sabe, dessa pessoa. Sim, não era inveja, assim, era um ciúmes, que em ciúmes é muito perto de inveja. E quando eu peguei e falei dessa inveja, não para a própria pessoa, mas eu falei para minha filha e assumi essa invejinha, isso passou. Né? Não tem, eu quero tudo de bom para essa pessoa, uma pessoa ótima, tá? Maravilhosa. Bom, inveja. Enquanto a cobiça é o querer para si, a inveja é o pesar ou o desgosto pelo bem, pela felicidade ou sucesso alheio. Não era esse a minha inveja, né? A minha inveja era assim: ah, por que o fulano tem e eu não, né? Ué, ele tem umas coisas, eu tenho outras, né? E tem quem merece ter, né? E eu não merecia ter aquilo, não era o meu destino ter aquilo que a pessoa queria, mas não era nada assim de material, tá? Não era um carro bonito, uma joia, nada disso, tá? Eram outras coisas que também é muito íntimo, então eu não quero falar. Bom, aí inveja, eu bruxo. Consciente ou inconscientemente lança vibrações psíquicas ou de fracasso a outrem, né? Então, se tem inveja, aí você, sabe, faz aquela cara assim de que não quer que a pessoa tenha isso, quer que a pessoa fracasse, né? E por isso, sabe, que a minha mãe ensinou a gente a nunca contar exatamente os seus planos. Guarda só para si, porque aí ninguém põe olho de inveja para você, e assim é que dá certo. Eu competitivo pode até matar por inveja, tá? A competição tem que ser uma coisa saudável, né? Não pode ser um assunto do qual você pode prejudicar a outra pessoa, né? Ou não querer que ela ganhe, né? Vamos falar de pessoas que são concorrentes da gente, né? Aquela competição de você fazer coisas erradas que você desejará, vamos por uma venda. Ah, eu não vendi, mas ele também não vai vender, tá? Então, né, você tem que desejar o bem para as pessoas. Traidor. A grande fraternidade branca considera este delito com alta traição, cuja condenação é a queda ao 9º inferno dantesco, mesmo que a pessoa ainda esteja viva, ou seja, o corpo da pessoa ainda está vivo, mas sua alma já não está mais ali, é o chamado morto-vivo. E acreditem, gente, tem pessoas que não têm alma, tá? As pessoas traidoras não têm alma. Quando eu falo inferno dantesco, quem leu o inferno, né, a Divina Comédia, tem lá a parte de um inferno, né, tão famoso o inferno de Dante, tem todas as partes lá, né, do inferno, de pessoas que têm a ira, de pessoas que tem inclusive os 7 pecados e os pecados dos pecados, né, tá? É muito legal isso daí, você ter lá, você ler o inferno, né, de Dante, tá? Eu acho muito válido isso. Para que tipo de inferno você vai? Porque assim, não é o inferno, vai lá no inferno embaixo da terra, tá? O inferno é a nossa própria vida, aquilo que você vai viver de arrependimentos, né, mesmo de raiva, se você continua, aquela raiva faz mal para você, né? Você continua com aquele sentimento, é esse o inferno, né? O inferno é uma coisa assim, não é exatamente um lugar,
né? É uma situação, o inferno, tá? Falso julgamento, aquela pessoa que calunia, nossa, isso é um defeito muito grande, calúnias, né? Tem a mentira também, tá? Não tá aqui, mas é a mentira, sabe? A pessoa mentir para outra pessoa, isso também é um dos egos, um dos eus, né? Uma das frações muito ruins. Falso julgamento, acabei de falar, e o fracasso de alguém. Este eu, que é o psicológico, né, se manifesta na maioria das pessoas, porém em nível inconsciente. Por isso se pede ao gnóstico, que somos nós que estudamos o gnosticismo, que mantenha sigilo e não fique fofocando, comentando com todo mundo suas experiências, que foi o que eu acabei de falar. Tá? A pessoa, na verdade, aqui no fracasso de alguém, ela torce para que a pessoa fique fracassada. Ela não está falando, nossa, que legal, eu sou uma pessoa muito sincera, e eu ainda sou feliz, e eu quero que as pessoas tenham a felicidade também. Então eu desejo que as pessoas estejam melhores do que eu. Né? Inclusive que no budismo fala isso, né? Você reze para que as pessoas estejam melhor do que você, para que elas não precisem de você, né? Isso é muito legal, tá? Como eu disse mais no começo, nós vamos nos próximos dias, quando nós acabarmos agora o ego, né, nós vamos falar sobre o sexo, tá? Sobre o sexo, inclusive o sexo sagrado, tá? Nós não vamos trazer, como que se fala, acessórios aqui para mostrar, nada disso. Nós vamos falar do sexo, do verdadeiro sexo, sexo sagrado, tá ok? Bom... comemorações dos dias. Dia 24 é dia da instituição do casamento civil no Brasil. No dia 24 de 1890 foi promulgado por Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da então República dos Estados Unidos do Brasil, o decreto 181 instituindo o casal civil no país. O casamento civil é um contrato entre duas pessoas que desejam se unir com o objetivo de construir uma família. Segundo o artigo 1511 do Código Civil Brasileiro, o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Já o artigo 1514 reza que o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Porém, crianças, é o seguinte, antes disso, né, ainda existem algumas culturas que os casamentos eles eram feitos para unir terras, né, unir famílias para as pessoas ficarem mais ricos, né, não era a união por amor, eram pessoas prometidas à outra, né, até antes de nascer. Se você tiver um menino, vai casar com a minha filha, se você tiver uma filha, vai casar com o meu filho, tudo isso para unir heranças, né. Então não tinha que existir amor, às vezes as pessoas nem conheciam, só iam conhecer o marido quando chegava na hora do casamento. Né? Em casamentos, pessoas portuguesas vieram aqui antigamente e fulano está lá no Brasil, precisa casar. O casamento assim era por carta. Então a pessoa vinha para cá sem conhecer o marido, né? Não sabia se ele era estúpido, né? Não sabia se ele era gentil, o que ele era. Bom, pelo menos era trabalhador, né? Então era isso, tá? Nessa época ainda existem culturas e religiões que inclusive fazem isso, porque fica tudo entre família, né? Mas hoje não, hoje em dia cada um, pelo menos aqui no Brasil, que é um país mais livre, né? Cada um casa com quem quer, como quer hoje em dia, né, também, não existe mais aquela coisa de marcha, só marcha nupcial, né, você pode entrar do jeito que você quiser na igreja, ou no salão, ou onde você quiser casar, num sítio,
numa chácara, né, na piscina, que você quiser casar entrando de ponta cabeça, fazendo cambalhota, você pode. Então tudo isso hoje mudou muito e ainda bem, né, que mudou, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o que eu quero. Dia 25 é a criação dos Correios e Telégrafos no Brasil. Os Correios tiveram sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663 e desde então vem se modernizando, criando e disponibilizando serviços de qualidade que correspondem às expectativas dos seus clientes. A empresa realiza importante função na integração e de inclusão social, papel indispensável para o desenvolvimento nacional. O SEDEX, criado em 1982 a fim de agilizar o recebimento de correspondências, e tem sido cada vez mais modernizado com outros serviços diretos nacionais e internacionais. Eu tirei isso do site do Correio, porém o Correio também tem outros serviços nacionais e internacionais. Hoje em dia ele é uma agência bancária, né, do Banco do Brasil, que você pode ir lá retirar dinheiro, pagar contas, etc, 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 né? Tá? E também diminuiu muito os serviços do Correio, né? Com esse negócio de e-mail, YouTube, WhatsApp, Facebook, MSN. Então diminuiu muito o trabalho do Correio, mas eu tenho até saudade, porque eu gostava de receber carta. Hoje em dia a gente só recebe em casa contas para pagar, né? Se bem que a conta de luz eu recebo por e-mail também, então já economiza, né? E várias coisas a gente recebe por e-mail. A conta de água eu recebo ainda pela moça que vai lá ler. E algumas correspondências pelo correio. E os correios, sim, pelo menos na minha região aqui na Vila Sônia, são muito bonzinhos, né? Dia 25 também é dia do carteiro, né? O dia do carteiro é celebrado nessa data em homenagem à criação do Correio Mor na monarquia portuguesa no Brasil, que em 1925, que foi dia 25 de janeiro de 1663. Luiz Gomes da Mata Neto foi o nome do primeiro carteiro do Brasil. O Correio Mor era um ofício postal criado pelo rei de Portugal, D. Manuel I, em 6 de novembro de 1520, através de uma carta régia. Então esse Luiz Gomes da Mata Neto foi o primeiro carteiro, né, nominado aqui no Brasil, a primeira pessoa responsável por entregar correspondências aqui no Brasil, né, em 1663. Depois passou até a ser os filhos dele, monopolizaram, né, o correio aqui no Brasil, tá? E ganhava-se muito dinheiro com isso, né, na época. Bom, o que não se ganha muito dinheiro quando é monopólio, né? Tá? E as cartas também iam a cavalo, então só quem tinha dinheiro mesmo é que podia usar esse serviço, né? Porque era caro também e demorava, né? Por isso que chama-se A Vingança Vem a Cavalo. A vingança vem a cavalo porque demora para chegar. Então você mandava um negócio, demorava para chegar para caramba, né? Hoje em dia, por isso que todo mundo usa a mídia social. Chegou, pim, respondeu, pum e pronto, né? É pai pum, como se dizia. Bom, então um grande beijo para os carteiros, né? Que é um grande abraço, um grande beijo para os carteiros, que são umas graças lá, os carteiros. Tem 3 carteiros que passam lá em casa, eu amo todo, né, uma gracinha. E eu vou até dar o cartão para eles como se fala, do programa, para eles assistirem e dar os parabéns, né, também para eles. São umas graças. Dia 25 de janeiro também é uma data de extrema importância para nós que moramos na cidade maravilhosa de São Paulo, né? Esse ano, 2019, completa-se 465 anos e esse dia ele foi escolhido em homenagem à fundação do Colégio dos Jesuítas, considerado marco zero da capital brasileira. Eu achei que fosse a Praça da Sé. Você não achou que fosse a Praça da Sé? Diziam que era a Praça da Sé, que era o ponto marco zero, né? Bom,
Então, desse dia, em 1554, os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, acho que ninguém nunca ouviu falar, né? Fundaram o colégio que seria o centro de educação e formação dos indígenas para se adequarem ao modo de vida dos jesuítas. Desculpem, gente, o meu comentário, mas eu acho isso ridículo, tá? Querer que os índios se moldem aos jesuítas ou a qualquer outra cultura. Deixa os bichinhos lá, bichinhos não, né? Bichinhos no bom sentido. Deixa os índios lá, eles têm a cultura dele, maravilhosa. Eu também amo o xamanismo, tá? Estudo o xamanismo. Ouço muitas músicas xamãs e eles têm uma sabedoria assim maravilhosa, não precisa catequizar os índios. Que mania de querer que os homens ponham calça, né? Ponham roupa, sapato, né? Coisa chata. Deixa os índios lá do jeito que eles querem viver. Bom, continuando, a cidade de São Paulo recebeu este nome em homenagem ao apóstolo Paulo. De acordo com a tradição carioca, ele teria se convertido ao cristianismo no dia 25 de janeiro, dia de festa para a Igreja Católica. Assim, neste mesmo dia foi celebrada a missa de fundação de Colégio dos Jesuítas, tá? Então, dessa vez, tem mais o ano que vem, né, para a gente contar a história aos poucos. Dia 26 é o dia da gula. Um dos egos, chamados de pecados capitais, que estamos falando desde o programa do dia 6 de dezembro de 2018, e especificamente conversaremos sobre esse tema no próximo programa, que é dia 31. Agora, só adiantando que a gula, não pensem que a gula é só coisa de comer, não. Eu vou comer muita pizza, eu como muita pizza, eu sou gordo porque eu sou guloso. Não é só isso, tá? Vamos assistir o programa do dia 31. Na nossa história, quando nós falamos, vamos falar um pouquinho sobre a Avenida Paulista, tem umas figuras, tem cada foto linda, tá? Tem quadros, tudo. Em meados de 1782, ou seja, no século XVIII, a região era apenas uma grande floresta chamada pelos índios de Caaguaçu, que em tupi chama-se traduz-se como mato, significa Mato Grande. Em 8 de dezembro de 1891 foi inaugurada a Avenida Paulista, a primeira via asfaltada da cidade. A Paulista nasceu da iniciativa do engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima. Vocês já ouviram falar Joaquim Eugênio de Lima? Fica lá, essa empresa fica lá na Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Ele projetou a abertura de uma avenida no lugar mais alto daquela região e loteou toda a área ao largo da avenida. Era ali, atravessando o sítio do Capão, que a estrada da Real Grandeza cortava a vegetação grossa por uma pequena trilha. Era pequenininha, depois virou enorme. Antes da chegada do asfalto, muitas ruas da cidade receberam paralelepípedos. O estado, então chamado Província de São Paulo, noticiou as primeiras negociações e propostas para o início do calçamento de ruas já em 1877. Em 1909, a Paulista recebeu asfalto trazido da Alemanha. Não imagino como eles trouxeram. Bom, de navio, né? Mas, tá? Em barris, é isso mesmo. A partir daí, as demais ruas da cidade foram ganhando pavimentação. A segunda figura que vocês viram, que vocês estão vendo, é uma aquarela de Jules Martin, tá? E quem me mandou essa historinha foi João Martins Martins, tá? E tem muito mais história da Avenida Paulista, as ruas, porque chama Rua Augusta, Bela Sintra, Alameda não, esqueci o nome, mas tem muitas, tá? Por que o bairro chama Cerqueira César, o bairro chama Bela Vista, Consolação, todas essas histórias que ontem eu estava falando com o Michel Chelala, que é o diretor da Abrace, ele tem todas essas histórias, né? Ele é professor de história, inclusive, né? E por isso que ele gosta do meu programa também, porque eu conto histórias. E ele vai
eu vou fazer contar todas as histórias das ruas de São Paulo. Eu acho bacana isso, tá? Eu acho muito legal você saber por que a minha rua chama X, né? Por que chama a Avenida São João, etc, etc. Tá ok? Então vamos lá, o canal de formação com a Selma Prado volta em fevereiro, do Naves Ferraz também, e a Paula Souza, que apresentou aqui com a gente, ela vai iniciar também com a parte da literatura em fevereiro, tá bom? Era para nós fazermos no dia 29 o Sala de Estar, mas esse quadro foi adiado, tá ok? Então vamos lá, na nossa agenda cultural, no dia 25 de janeiro, que é feriado, nós temos diversos eventos gratuitos para comemorar os 465 anos de nossa cidade. Lúcio, você tem o show lá, que vai ser no Embu? Dia 26. Dia 26? E onde que é? Que horas? A partir das 16 horas, na Avenida da Matriz 104. Depois eu ponho o slide. Tá, ele vai pôr o slide então para vocês, tá? Então vocês todos estão convidados e a partir das 16 vão tocar 4 bandas ou mais? 5 bandas. 5 bandas. O Lúcio vai estar lá, hein, tocando, né, Lúcio? Você toca bateria numa, teclado noutra, chique noutra, o pandeirinho, tudo. Ele toca tudo, Lúcio. É perfeito. Bom, vamos lá. Então, o próximo programa é no dia 31 de janeiro de 2019. O nosso encerramento de hoje, nós vamos fazer uma homenagem à cidade de São Paulo, uma música chamada São Paulo da Garoa, que não é a que vocês pensam, tá? Por Tonico e Tinoco. Muito bacana relembrar essas músicas, que eu gosto muito dessas músicas que são de raiz, né? Com aqueles bem caipira mesmo, que falam bem caipira. Qualquer dia eu vou ficar uns 3 dias assim no interior, tomar café naqueles bares, né? Tomar um pingado, não é isso? Um pingado ou uma média, que eu nem fazia ideia do que era isso, né? Uma vez eu fui tomar café no bar, fui pescar, e aí o meu sogro me perguntou, né? Você quer um pingado ou uma média? Eu, Você quer um pingado ou uma média? Eu, o quê? Você quer um pingado ou uma média? Aí eu virei assim pro meu namorado, perguntei assim, o que é isso? Aí ele falou que o pingado era no copo de pinga, mas na verdade o pingado é porque é um café com uma gota de leite, não é isso? Né? E a média é um café com leite naquele copo americano, né? E eu não lembro o que eu pedi, porque eu era muito novinha, devia ter uns 16 anos por aí. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês, até o próximo programa, até o dia 31. Como o tempo passa, como o tempo voa, este meu São Paulo, terra da garoa. São Paulo de tanto que o bonde corria, na ruinha estreita, na garoa fria. O luar de prata que não volta mais, minha serena. Dia 26 de janeiro, a partir das 15 horas, no Nagi Beers Bars, na Rua da Matriz 104, em Rua das Artes, primeiro Roots Hog Reggae Boom Fest. Presença das bandas Reggae a Planta, Mama Lúcio, Anos Dourados, Next Station, Vedas e Sansarras e Reptiles. Realização, Nagi Beers Bars. Apoio cultural, Estúdio Cia Casa da Sogra, Mizuya Distribuidoras de Água, Galaxy Produções e Speed Almoço.